Olá a todos, me chamo Matheus Godoy Bertelli Rodrigues. Estarei agora realizando a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso como requisito para a colação de grau no bacharelado em Química pela UFABC, denominado Investigação da Energia de Ativação Aparente do Processo de Eletrooxidação de Polióis sob o eletrodo de ouro e platina policristalinos. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Camilo André Angelucci. O interesse dessa pesquisa se pauta no cenário nacional de produção de biocombustíveis. Apenas em 2018, mais de 5 milhões de metros cúbicos de biocombustíveis foram produzidos, e isso vem de uma produção crescente desde 2016. Parte da razão por essa alta produção está em leis que obrigam a adição de um percentual compulsório desses combustíveis em combustíveis de origem fóssil, adicionando, por exemplo, biodiesel em diesel. Todavia, nessa produção de biocombustíveis, um coproduto é formado, o glicerol, álcool com 3 carbonos e 3 hidroxilas vicinais. Esse produto secundário é formável inevitavelmente durante a reação de transesterificação da molécula de gordura vegetal ou animal, e embora possua diversos usos industriais, já se encontra em excedente no mercado, sofrendo uma constante desvalorização. Assim, diversas pesquisas no Brasil e no mundo têm como objetivo encontrar novas formas de aproveitar essa molécula. Uma das possibilidades amplamente estudadas para o aproveitamento do glicerol é a sua transformação, podendo ser essa transformação em energia ou em um produto com maior valor agregado. Veja algumas rotas possíveis e os intermediários formados na eletroxidação dessa molécula, que é o processo estudado neste trabalho. A eletroxidação de um álcool é um processo regido por diversas variáveis, como o eletrodo de trabalho utilizado, no qual a reação ocorre é monitorada, a concentração do álcool presente no meio reacional, o pH do eletrólito suporte e a sua temperatura. De todas essas variáveis citadas, a temperatura é uma das menos estudadas, embora tenha enorme relevância por estar diretamente ligada à cinética da reação. Seu estudo também pode revelar o parâmetro denominado como energia de ativação aparente, que foi pouco explorado, e pode nos ajudar a compreender melhor a implicação da temperatura em reações desse tipo. Para efeito de comparação, outros polióis com estrutura similar ao glicerol serão testados, para uma melhor compreensão na influência da estrutura molecular durante a oxidação e também para formarmos uma referência ao interpretar os dados advindos das mudanças de temperatura. Esses álcoois são 1,2-propanodiol, que possui 3 carbonos e 2 hidroxilas vicinais, 1,3-propanodiol, que possui 3 carbonos e 2 hidroxilas não vicinais, e o etilenoglicol, que possui 2 carbonos e 2 hidroxilas vicinais. Dessa forma, delimitamos como objetivo deste trabalho 3 pontos centrais. Primeiramente, obter os voltamogramas cíclicos dos eletrodos de ouro e platina policristalinos na ausência dos polióis, também conhecido como os brancos. Em um segundo momento, realizar a voltametria cíclica nos eletrodos de ouro e platina em diferentes temperaturas para os 4 polióis mencionados anteriormente. E, por fim, colher as energias de ativação aparente do processo de oxidação de todos os álcoois, em ambos os eletrodos, por potencial. Os seguintes instrumentos são utilizados para a realização da parte experimental. Na esquerda, podemos ver uma célula eletroquímica de vidro, não compartimentada. Ela atua como um meio reacional, e através de seus orifícios, os eletrodos de trabalho, referência e contraeletrodo são inseridos em conjunto com o borbulhador, no qual passa gás argônio, que é inserido diretamente na solução para a desoxigenação do meio ou deixado em suspensão na atmosfera da célula, para evitar a entrada de oxigênio. Na direita, vemos o diagrama de todo o aparato experimental montado, com a célula imersa em um banho termostático para o controle da temperatura, seus eletrodos conectados ao potenciostato, que regula o processo de eletrooxidação, e, por fim, o controle desse instrumento através do software disponível no computador. A técnica utilizada para a condução da oxidação dos álcoois foi a voltametria cíclica, por ser eficiente em fornecer as informações termodinâmicas dos processos redox, foco deste trabalho. Essa técnica consiste na imposição de um potencial variável, conforme o tempo, como mostra o gráfico à esquerda. Em resposta a essa mudança de potencial, é gravada a corrente do sistema, podendo esta ser advinda de uma oxidação ou de uma redução, como mostra o gráfico à direita.
Para o cálculo da energia de ativação, os valores de correntes obtidos para todas as voltametrias foram interpolados, e para cada ponto de potencial, uma curva similar à que consta no gráfico abaixo foi montada. Através da equação de Arrhenius, pode-se encontrar a energia de ativação ao multiplicar o valor de inclinação dessas curvas à constante universal dos gases. Agora, vamos partir para a apresentação e discussão dos resultados obtidos, a começar pelos brancos. Esses voltamogramas possuem formatos muito característicos e úteis em nossa análise. Em primeiro lugar, é uma forma de ver se a célula e o eletrólito de suporte não possuem nenhuma contaminação, visto que a presença de qualquer substância estranha alteraria o voltamograma de forma considerável. Além disso, podemos ver da mesma forma se a célula foi devidamente desoxigenada. Finalizadas essas análises iniciais, é possível ver que o branco feito com o eletrodo de ouro tem um formato bem distinto do realizado com o eletrodo de platina. Isso se deve ao fato de que diferentes eletrodos promovem caminhos e reações distintas para a eletrocatálise, mesmo em ambientes com formações de óxidos simples, algo que devemos levar em consideração ao analisar os perfis dos álcoois a seguir, que serão mais complexos. No entanto, ao verificar o efeito da mudança da temperatura, vemos um comportamento semelhante entre os perfis, enquanto a parte superior do voltamograma, atribuída à oxidação, não representam mudanças, na parte inferior, referente à redução das espécies, e, consequentemente, à reativação da superfície do eletrodo, o vale foi se tornando cada vez maior e deslocado para a direita, indicando um processo mais expressivo e com o aumento da temperatura e diminuindo a esterese da reação. Vamos agora analisar a voltametria cíclica dos polióis sobre o eletrodo de ouro. Primeiramente, vamos esclarecer a forma como esses voltamogramas foram organizados, algo que vale para os que serão mostrados em platina. Para uma melhor visualização das curvas obtidas, separou-se a varredura positiva, que são os gráficos vistos na parte superior, da varredura negativa, os gráficos presentes na parte inferior. E cada coluna diz respeito ao terceiro ciclo de oxidação de um álcool, indicando no canto superior de cada gráfico seu nome. Agora que sabemos como os gráficos foram organizados, vamos comparar os perfis obtidos. Olhando a varredura positiva, existem duas diferenças importantes entre os álcoois. O formato da curva, com o glicerol possuindo, por exemplo, dois picos visíveis, o que indica processos oxidativos distintos, e a intensidade da corrente obtida. Note que o glicerol alcança os maiores valores de corrente, enquanto um 3-propanodiol obtém valores numa escala 10 vezes menor. Isso reflete diretamente a influência da estrutura molecular neste processo. Um 3-propanodiol, por ser o único álcool que não possui hidroxilas vicinais, possui uma maior dificuldade em se absorver na superfície do eletrodo e passar por uma oxidação. Já nos perfis da varredura negativa, embora temos novamente uma diferença na intensidade de corrente obtida entre os álcoois, note que agora o perfil entre eles é muito similar, sendo formado de uma curva com um pico agudo. Uma possível explicação para isso reside no fato de que a varredura negativa se trata da oxidação das espécies que ficaram absorvidas no eletrodo durante a varredura positiva. Assim, é possível que as espécies absorvidas na oxidação desses álcoois sejam similares, ou em alguns casos as mesmas, fazendo com que esse processo de reativação do eletrodo seja muito parecido entre eles. Em relação às mudanças de temperatura, todos os álcoois apresentaram uma resposta muito similar. Ao aumentar a temperatura, não alterou-se o perfil voltamétrico, apenas aumentou a corrente obtida, o que indica que temos um mesmo processo sendo intensificado ao invés de diferentes oxidações estarem ocorrendo. Adicionalmente, vemos também na varredura negativa um leve deslocamento dos picos agudos para a direita, em direção ao pico de oxidação da varredura positiva, indicando uma diminuição da esterese como elucidado anteriormente através dos brancos. Para a voltametria cíclica dos álcoois em eletrodo de platina, possuímos algumas diferenças expressivas em relação aos voltamogramas obtidos em eletrodos de ouro, a começar pelo perfil das curvas. Na varredura positiva, vemos que desta vez todos os álcoois possuem um pico secundário, presente após o pico inicial da oxidação. É mais fácil visualizá-lo no voltamograma de um 3-propanodiol. Já na varredura negativa, os picos presentes são mais alargados. Veja também que o etileno glicol alcançou os maiores valores de densidade de corrente, enquanto um 3-propanodiol
continuou com a menor intensidade em escala muito menor que as dos demais álcoois, enfrentando grandes dificuldades em se oxidar. Tudo isso indica que temos processos de oxidações bem diferentes ocorrendo na superfície de platina em relação ao que vimos na superfície de ouro. Todavia, quando analisarmos o efeito da temperatura neste ambiente, temos as mesmas alterações vistas no slide anterior. Aumento da densidade de corrente sem alteração do perfil e leve deslocamento da curva da varredura negativa para a direita, diminuindo a esterese da reação. Assim, à primeira vista, parece que o efeito da temperatura é o mesmo para ambos os eletrodos, mas os parâmetros de energia de ativação aparente, apresentados a seguir, têm como objetivo elucidar se de fato é isso mesmo que está ocorrendo. Como parte final, iremos analisar as energias de ativação aparente obtidas através das reações de eletrooxidação, a começar pelas que ocorreram em eletrodo de ouro. Nos gráficos abaixo, as energias foram separadas entre os álcoois testados, atribuindo uma cor específica para cada um, como é possível observar na legenda abaixo. Separou-se também aquelas curvas obtidas na varredura positiva e da varredura negativa. Ambas varreduras possuem padrões similares entre os álcoois. Na positiva, é possível ver, próximo de 1.2 volts, que um vale se forma, e em seguida, um rápido crescimento da energia de ativação, com uma grande incerteza associada, ocorre. A interpretação desse padrão pode ser feita através do voltammograma. Nele, entre 1 e 1.2 volts, ocorrem os picos de oxidação dos álcoois, e neste momento a energia de ativação diminui, pois é a faixa de potencial mais favorável para a reação ocorrer. Em seguida, no entanto, a reação é rapidamente interrompida, em potenciais superiores, acarretando nesses pontos com alta incerteza associada, visto que, em teoria, não teríamos uma reação ocorrendo e, finalmente, uma energia de ativação para tal. Para a varredura negativa, se sucede o mesmo. Temos uma alta incerteza associada nos potenciais que precedem aquele pico agudo visto nos voltammogramas, e rapidamente temos uma queda brusca na energia de ativação durante a oxidação das espécies absorvidas. Embora ambos álcoois tenham semelhanças, é interessante notar que para o ouro, o 1,3-propanodiol obteve as maiores energias de ativação, enquanto o glicerol as menores, o que sugere uma reação regida pela facilidade com a qual a molécula tende a oxidar e, consequentemente, de liberar corrente no processo. Para as energias de ativação obtidas no eletrodo de platina, temos um perfil bem distinto, como esperado, do que foi obtido no eletrodo de ouro, mas que pode ser interpretado de maneira similar. Na varredura positiva, é possível ver a formação de dois vales, provavelmente devido ao fato de que no voltammograma temos um pico principal próximo a 0,85 volts e o secundário após 1 volt, configurando duas reações distintas. Já na varredura negativa, novamente vemos pontos com alta incerteza e um vale formado na região do pico de oxidação. Uma diferença, porém, que chama a atenção é que desta vez o glicerol obteve as maiores energias de ativação, enquanto um 3-propanodiol obteve as menores, exatamente o inverso do que foi registrado nas energias de ativação aparente para o ouro. Assim, embora à primeira vista esse parâmetro parecia refletir a facilidade da reação ocorrer e ter como resposta a densidade de corrente da voltammetria cíclica, essa diferença abre caminho para outras interpretações. O nome energia de ativação aparente se deve à incerteza que temos em relação a qual ou quais reações podem estar ocorrendo simultaneamente durante o processo de eletrooxidação. Assim, é possível que diferentes intermediários formados entre esses eletrodos tenham um papel mais importante na termodinâmica da reação do que a densidade de corrente total liberada ao fim dela. Todas essas possibilidades precisam, porém, de outras técnicas complementares para serem reforçadas. Para concluir, vimos que todos os álcoois seguem um comportamento de arrênios durante sua oxidação, tanto no eletrodo de ouro como de platina policristalina. Isto é, assim que aumentamos a temperatura do meio, a reação é favorecida, e vimos esse favorecimento através das maiores densidades de corrente obtidas. Através dos dados, é sugerido que a energia de ativação aparente pode ser reflexo dos intermediários majoritariamente formados para a platina e a facilidade
com a qual a molécula inicial passa por uma oxidação para o ouro, cujo poder de catálise é maior. Técnicas complementares de caracterização acopladas a esse sistema, como o Raman, podem ajudar a revelar mais ainda deste tema. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio e ajuda neste trabalho. Aos meus orientadores, que sempre estiveram presentes e me ajudaram nos momentos mais difíceis da graduação. Aos amigos de laboratório do Grupo GESUP, que me ensinaram e fizeram do ambiente de pesquisa uma segunda casa para eu ir. E pelas agências de fomento, que viabilizaram essa jornada ao apoiar financeiramente os meus projetos. Novamente, muito obrigado pelo apoio de todos.